beleza. Essa aqui é a segunda parte da aula. Continuar. Continuo resolvendo exercício referente ao módulo 6, né? Mas vocês estão vendo que teoria mesmo aqui eu estou acrescentando pouquíssima, tá? Pouquíssima. Bem, esse circuitozinho aqui, tá? Ele é característico desse módulo 6 aqui, tá? E o desafio é continuar usando VRI. No circuito elétrico a seguir estão representados dois geradores idênticos, com o Ezinho que a gente quase não enxerga aqui, que é voltagem 12 volts e resistência minúsculo. Então significa que a resistência interna é a resistência do próprio gerador, tá? O amperímetro e o voltímetro são ideais. São ideais e estão ligados do jeito certo. Esse aqui está ligado em série, né? E o outro está ligado em paralelo como deveria. Ótimo, certíssimo. Analise as proporções a seguir e conclua. Aquelas questões você tem que resolver tudo, né? Agora você fala assim, gente, mas tem duas baterias em lugares diferentes, não está associada, né? Igual a gente está acostumado, né? Ver, né? A bateria associada. E tem outro porém também, ó, tá? Vamos dar uma olhada aqui com calma nessa bateria. Deixa eu ver se ela está ligada do jeito correto, né? Aqui, ó, negativo, positivo. Aí tem um Rzinho aqui que eu sei que é o dela, tudo bem. Negativa, menor polo, maior polo é positivo, vem outra resistência, negativo, positivo. Então tá ligada na sequência certa, ó. Negativo, positivo, positivo. Como assim tá ligado do jeito certo? Se tivesse ligado positivo com positivo, seria o mesmo que dizer que se estivesse contrário, você tem que ligar na sequência. Negativo, vamos lá. Negativo, positivo, negativo, positivo. É assim que a gente liga a bateria, né? Você pega o polo positivo, liga no negativo. Se você tiver que colocar outra bateria, você coloca o outro polo positivo com polo negativo. Então tem que ficar alternado assim. Se você colocar polo positivo com polo negativo, aí zera, tá? Você não pode colocar polo maior com polo maior, não. Tá ok? Isso aqui tá errado. Então o jeito correto é aquele ali. Então o que, que eu tenho de voltagem total? Então eu tenho duas baterias de 12 volts ligadas do jeito correto. Então a minha voltagem total, tá? É de é 24 volts. Essa é a minha voltagem total, que eu já identifiquei ali, tá? Se isso você for olhar o material de vocês lá, vai estar mais confuso, tá? Aqui tá beleza, olha só. Fui lá e coloquei, peguei a voltagem total. Beleza, agora eu vou colocar, esquece o amperímetro e o voltímetro, tá? Olha para o circuito sem o voltímetro, tá? O amperímetro não faz diferença, porque está no meio do caminho aqui. Esquece um pouquinho o voltímetro, depois você volta e olha quanto que ele está conseguindo medir. Até mesmo porque enquanto você não descobrir quem que é a corrente, você não descobre nada no circuito, tá? Então esquece o voltímetro, olha para o circuito sem isso. Aí o que, que você está vendo no circuito? Duas resistências pequenas e uma grandinha aqui, ó. Então, qual que é a resistência equivalente, ou seja, total, né? Uma que eu possa colocar no lugar de todas, que vai ter o mesmo efeito. Ó, a gente está tudo ligado em série, tá? Por que está tudo ligado em série? Porque eu gostaria muito que você olhasse para aquele circuito ali sem o voltímetro, tá? Sem o voltímetro. Então tem aqui uma das baterias, os 10 amperes aqui. Aqui a mesma coisa, 10, 1, voltímetrozinho pequenininho. E tem um perímetro no meio do caminho aí, né? Mas o circuito é isso aqui, ó. Então se você for olhar, tá todo mundo em série, tem ninguém em paralelo, né? A diferença é que eu tenho duas baterias ligadas do jeito certo, duas resistências pequenas internas, que é das baterias, representada aqui, e um Rzão. É isso. Então minha resistência total é só somar todo mundo. Os dois Rzinhos que já vou fazer, né? É só somar todo mundo. As duas de um, mais uma de fora de 10. Então, resistência. Aí, se você for olhar o material, vai estar uma fórmulazinha lá. Somatória das voltagens dividida pela resistência do circuito equivalente
mais as resistências internas equivalentes. Ô, gente, mais fácil fazer isso aqui, ó, tá? Que é o que a gente está acostumado a fazer mesmo, tá? Você olhou ali, tá todo mundo em série, resolve o circuito. Ah, mas uma é Rzinha, a outra é Rzão, caso. Ah, é tudo resistência. Rzinha é só para falar que é a resistência específica da bateria. E Rzão para falar que é do lado de fora da bateria, tá? Só para isso. É para falar que a bateria ela gera 12 volts, mas ela não te dá 12 volts. Ela te dá 11, tá? Se você pega um voltímetro e vai lá no supermercado e fica medindo a voltagem da pilha, nem físico faz isso, hein, gente? Nem doido faz isso. Mas aí se você fizer isso, você vai pegar uma pilhazinha de 1,5 volts, vai estar lá 1,5 volts. A questão é, você acabou de medir o que ela está gerando. A questão é, quando você colocar ela no seu circuito, na sua lanterna, onde for, e ela começar a trabalhar como bateria, aí a tensão que está escrita, né, a tensão que está escrita nela lá, vai cair um pouco, tá? Beleza, então até agora eu fiz voltagem total, resistência total e vou fazer o que? Calcular a corrente. Eu sempre tenho. Esses são meus passos, né? Meu primeiro passo aqui, né? Meu segundo passo aqui e meu terceiro passo é calcular a corrente. Eu jogo VRI para calcular a corrente com a voltagem total, com a minha resistência total. E aí eu acho minha correntezinha de 2 amperes. Tá certo? Minha correntezinha aqui de 2 amperes. Já dá para começar a resolver alguma coisa. Meu amperímetro está ligado. Tá todo mundo ligado em série, né? A corrente sai de um lugar e passa por todo mundo aqui, ó, sem desviar. Então, o amperímetro vai medir a corrente total e vai medir a corrente de 2 amperes. Tá certinho. Tá certo? Então tá verdade isso aqui. A leitura do voltímetro, não sei. Tem que fazer meus cálculos. Para saber quanto que o voltímetro, só o voltímetro está medindo, ele está medindo o quê? Ué, ele foi ligado antes da resistência de 10 ohms e foi ligado depois da resistência de 10 ohms. Ou seja, ele está dedicado a essa de 10 ohms. Ele só é capaz de medir o que está passando em 10 ohms, porque foi ligado antes e depois. Beleza. Quarto passo. Vou jogar VRI só para ele. VRI de novo. Como assim VRI de novo? Ué, eu quero saber quanto que o voltímetro está lendo. Ele está lendo quem? Ele está lendo a resistência de 10. Qual que é a corrente do circuito? 2. Então ele está lendo quanto? 20 volts. Dos 24 que eu descobri aqui, que tem 24, ele está lendo 20. Beleza? Ele está lendo 20. Tudo bem? Tá lendo 20 aí. Beleza, então. Beleza, não. Isso aqui tá errado. Ele falou que tá lendo 10. Mas olha a falta de lógica. Se ele tivesse lendo 10, são 24 ao todo. Ele tem uma resistência de 10. Os outros dois, se juntar, dá 2, né? Se juntar, dá 2. Um homem mais um homem. Esse cara é 5 vezes maior, cara. Ele é 10. Os outros, se juntar os outros dois, é 2 só. Ele é 5 vezes maior. Dos 24, como que ele fica com a metade? Com menos da metade. Sendo que ele é bem maior que os outros. Então ele é o cara que precisa de mais energia. Se você não fornecer muita energia para o elétron, ele não consegue passar de 10 ohms, não. Então, são 24 ao todo. Só esse cara precisa de 20 volts. Aí sobraram 4 volts, né? Que o total é 24. Então, como são iguais, esse aqui vai precisar de 2 volts. E esse aqui vai precisar de 2 volts. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá vendo? Eu consigo distribuir a energia proporcional no circuito. Tranquilos? Agora dá para ver aqui o que está acontecendo. Bem, próxima a resistência equivalente do circuito é de 12 ohms. Beleza, bacana, já tinha feito isso. A potência dissipada no resistor de 10 ohms é de 40 watts, não sei. Não sei, tem que calcular. Seria meu quinto passo, vamos dizer assim. Teria que calcular. Como é que eu faço? PV. PV. Vou no PV. PV. Então vai ficar aqui a potência. A voltagem dele eu já calculei que é 20. A corrente é quanto? 2. Então,
minha potência de 40 watts. Está certíssimo, certíssimo, tá? Certíssimo aí, V. O rendimento do gerador entre os pontos C e B é de aproximadamente, bem, rendimento do gerador. Eu fiz o seguinte, ele gerou quanto? Tá, não precisa de fórmula pesada, tá vendo? Ele gerou, o carinha, CB, né? CB. O carinha gerou 12 volts, 100%. Foi o que ele gerou, beleza? Aí, o que aconteceu? Ele falou CB. O que tem entre esse CB? Uma resistênciazinha roubando 2 volts. Então, ele vai perder 2 volts aqui para essa resistênciazinha. Então, 12 a 100%, ele vai conseguir entregar para o circuito, na verdade, quanto? 10. Então, qual foi o rendimento dele? Quantos por cento que ele vai conseguir entregar? Porque você tem que pensar assim, esse cara aqui gerou 12, mas esse carinha do lado dele roubou 2, ele só vai conseguir entregar 10. A outra bateria, mesma coisa, gerou 12, esse cara roubou 2, ele só vai conseguir entregar 10. Então cada bateria vai conseguir entregar 10. Quanto que essa aqui ganhou? 20. Certíssimo. Bateu bonitinho. Tá certo? Então, fazendo essa regra de 3 aqui, eu vou ficar com 12 R. Ok? É... 10 vezes 100 vai dar 1000. Então minha resistência aqui, minha resistência não, perdão, é o hábito do R, desculpa. Minha, meu rendimento vai ser 1000 dividido por 12, ok? Que vai dar quanto? 83,33%. Tá vendo? Eu fiz uma regra de 3 aí, tá? Para saber qual foi o rendimento do meu, do meu quê? Do meu gerador. Tá? Por isso que mudou o nome agora. Antes eu falava V. Ah, qual que é a voltagem gerada? Ah, é V. Qual que é a voltagem consumida? Ah, é V. Agora eu tô mais chato. Eu tô especificando que existe um Ezinho, que ele chama de E, que é gerada, Gzão, e tem um Rzinho que consome um pouco dessa energia. Então, na verdade, tem um resultado disso aqui, que é o V que eu conhecia antes. Tudo bem, galera? Tudo beleza aí? Se você for olhar isso aqui, vai ter um tanto de forma pra você aplicar, tá? Pra você aplicar aqui. Tem um bocado de forma, se você for olhar lá, tá? Tem uma fórmulazinha lá que é corrente lá que você teria que usar aqui, que é somatório das forças eletromotrizes, dividido por Rzão mais Rzinho. Na verdade, o Rzão é equivalente ao total, né? Mais os Rzinhos equivalentes ao totais. Eu acho bobeira. Eu acho que dá para resolver. Eu acho não, né? Vocês viram aqui. Dá para resolver tudo com PV de antes e o VRI de sempre. Beleza? Tranquilos? Então isso aí já matou a minha questão. Ah tá, faltou aqui, tá? Verdadeiro isso aqui. Só tem uma que tá falsa aqui, ó. Tá? Só uma que tava falsa aqui. Beleza? E ela tava até fácil de perceber. Que a maior resistência consumindo menos da metade da voltagem. Beleza? Questãozinha aí da Unicamp. Quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos da nossa casa, né, são desligados, elas levam normalmente certo tempo para atingir a voltagem zero, para zerar completamente, beleza? Principalmente quando é LED, né? Quando tem LED tem umas luzinhas que demora a apagar. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito em função do tempo. Vamos lá, caneta. Em função do tempo. Em função do tempo. Então tá aí. Em função do tempo após a fonte ser desligada em T igual a zero. Então o circuito é simples, é uma bateria, uma corrente saindo do polo positivo, passando por um Rzinho que representa algum dos aparelhos citados aqui, elétrico, eletrônico.
Beleza, aí passa por amperímetro e tudo mais. Aí ele tem 0,2 segundos aqui, ele registra uma certa corrente, e em 0,4 segundos aqui ele registra uma outra corrente. Tá. Usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potência, a diferença de potencial, perdão, sobre o resistor de R, e ele falou o valor desse resistor de 0,5 quilo ohms, né? Ou seja, são 500 ohms, né? Ele só dividiu por 1000 aí para poder usar o K. Ele especificou qual dos dois relógios que ele quer que a gente olhe. 400 milissegundos, ou seja, está melhor do jeito que está aqui ó, no relógio, ó, 0,400 segundos. Então eu devo olhar para o relógio de só esquece outro relógio aqui. Eu tenho que olhar para esse relógio aqui, ó. Beleza? E esse aqui, oh Deus, contando, tá melhor para vocês aí, né? Contando aí, parece que é 12. Deixa eu olhar na minha postilha aqui. Né? As divisões aí são 5 divisões entre 10 e 20. 5 divisões entre 10 e 20. Então, entre 10 e 20 tá pulando 2 em 2. Concordam? Então, a corrente aqui, ok? A corrente que está medindo aqui em miliampere, a corrente, ela é de 12 miliampere. Tá tudo com potência de 10, hein? Ou seja, 12 vezes 10 a menos 3 amperes, que é mili, tá? Então ele especificou qual relógio eu deveria olhar e eu contei que de 10 a 20 tem 5 divisões. Ou seja, está pulando 2 em 2, né? Tem 5 divisões, de 10 a 20, 5 divisões. Então é 2 em 2, né? Beleza, então eu vou e jogo no que fórmula para variar? Verri. Jogo no Verri. Ele quer saber qual que é a voltagem. Qual que é a voltagem? Resistência, 500 ohms. Vezes corrente, vezes 12. Só que é 12 vezes 10 a menos 3. Ok? Então minha voltagem vai ficar quanto? 5 vezes 12, 60. Só que vai dar 6.000, né? Vezes 10 a menos 3. Vamos tirar o 10 a menos 3, né? Os 3 zeros aí, vai ficar 6 volts. Então, a minha voltagem no tempo especificado aí foram 6 volts. Letra A. Beleza? Eu joguei para variar a fórmulazinha Verri. Eu só tinha que tomar cuidado com os K, com as potências aqui, ó. Né? Aqui ele teve a maldade de colocar K, que é vezes 10 a terceira. Aqui ele colocou milissegundo, que é 10 a menos 3, mas eu fui peguei o valor que estava aqui, mas era só fazer os 400 vezes 10 a menos 3, como eu fiz aqui. Então tinha que ter muita. Aqui era uma questão mais Unicamp aqui, era uma questão, esse negócio de. A forma como ele apresentou o assunto é meio estilo Enem, tá? Mas aqui ele queria mais atenção sua. Dificuldade ele não tinha. Beleza? Tranquilos? Tem muita coisa aí no circuito, então antes de olhar, vamos lá. Vamos lá, Santa Catarina, no circuito a seguir, representado, temos duas baterias de forças eletromotrizes. É um que é 9 e é 2 que é 3. É um problema ligar a bateria, tem que ver como é que elas estão ligadas. Se estão ligadas do jeito correto. E tem outra coisa importante. O pessoal tem mania de às vezes trocar só uma bateria da lanterna, de alguma coisa, né? Colocar baterias de voltagens diferentes, pega uma pilha, as pilhas têm que ser novas, eu recomendo que seja a mesma marca, porque elas têm a mesma resistência interna, né? Por quê? Porque se elas tiverem resistências internas diferentes, obviamente que uma vai perder um pouco mais de energia. Se uma ficar com 9 volts, a outra ficar com 8, a de 9 que manda, gente. Ela acaba fazendo o quê? Perdendo energia para outra pilha que está inferior a ela. Então, pilha tem que ser pau a pau, assim, né? 9 volts é 9 volts.
quando, você vai ver o que vai acontecer aqui com essas duas. Então, são duas baterias de forças eletromotrizes 9 e 3, cujas resistências internas valem 1. Geralmente as resistências internas são pequenas, geralmente, tá? Não é regra e nem teoria. Geralmente é meio ou 1 ohm, tá? São conhecidas também os valores das resistências R1 é igual a R2, que é 4, R3 é 2 e assim por diante. V1, V2 e V3 são voltímetros e A é amperímetro. E são todos ideais. Estão ligados da forma correta? Sim, os voltímetros estão ligados em volta, né, que é em paralelo, e o amperímetro está no meio do caminho. Pode-se dizer que as leituras dos aparelhos, né, resumindo, V1, V2, V3 e o A, ou seja, querem os aparelhos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, corrente. Se eu não sei qual é a corrente que está passando aí, eu não sei nada. Não preciso fazer nada aqui. Tá? Então, por favor, tira sua dúvida em relação a isso, beleza? Outra coisa, positivo, negativo a bateria. Então tá, vamos seguir em algum sentido aqui. Então tá, vamos do maior aqui, ó. Positivo. Tá ligado no Rzinho, tudo bem? Tem um R3 aqui, um amperímetro, um R. Olha só, o positivo está do mesmo lado do positivo da outra bateria. E consequentemente o negativo também está ligado do mesmo lado da bateria. Está ligado errado então. Está ligado errado. Entendeu? Ainda bem que está ligado errado porque elas são diferentes. Uma é 9, a outra é 3. O que significa isso? Que essa coitadinha aqui, ela está gerando, ela está produzindo, gerando, é o E. Ela está gerando 9 volts. Só essa de baixo aqui está consumindo 3. Quando eu falo que a bateria tem 3 volts, ou ela está gerando ou ela está consumindo. Ou ela está consumindo ou ela está fornecendo, né? É, então, se ela estiver sozinha no circuito, ela estaria fornecendo. Mas como ela está junto com outras que é 3 vezes maior do que ela não vai ter energia. O que 9 volts significa, galera? Significa que eu estou dando energia, tá? Olha. Então, o de 3 volts, tá? O que acontece com o de 3 volts? Ele. Então, vamos lá. Então, na verdade, qual que é a voltagem total? É 9 volts menos 3. Por quê? Porque uma é menor e está ligado errado. Está ligado positivo do lado do positivo com positivo, negativo com negativo. Então, para o circuito, vão sobrar 6 volts. Tá? Não, tem gente que me xinga se fizer isso. Até professor de física me xinga se resolver dessa forma. Eu acho mais fácil. Tá? Tem muita equação para resolver isso aqui. Então aqui eu acho mais fácil de resolver, a gente entende melhor o que está acontecendo. Tá, esse cara aqui é o de quanto? R1 é 4 ohms, R2 também é 4 ohms e o R3 é 2 ohms. E os outras duas piquititicas aqui é 1 cada uma. Beleza. Eu já descobri a voltagem disponível. Essa aqui é a voltagem disponível, tá? Disponível para o circuito. Vamos Ô, pensar assim. Carlos, Oi. se tivesse ligado lá positivo, negativo, ia somar 9 mais 3? Não, o problema é que essa daqui, ó, continua sendo menor, então ela está consumindo. Mesmo ligada do jeito certinho, ela estaria consumindo. Ligada da forma como está aqui, que eu falei que é errado, né? Essa daqui está como receptor, receptor de energia, está consumindo, receptor. E essa daqui como ela é maior, ela que manda, então ela está como gerador. Geradora de energia, o gerador. Mesmo se eu tivesse ligado positivo com negativo, como ela é menor, ela consumiria a energia. É igual ligar bateria nova com bateria velha, pilha nova com pilha velha. Não funciona, tá? A velha acaba consumindo e sendo. Se ela for recarregável, ela usa a energia toda da mais forte para poder carregar. Beleza? Beleza. Agora eu vou para as resistências. Eu tenho duas. Esquece os voltímetros. Eu tenho duas resistências aqui em paralelo. Então, resistência em paralelo, ainda mais quando são iguais, eu pego uma e divido pelo tanto que tem. Tem duas em paralelo, elas são iguais, então são 2 ohms cada uma. Beleza.
Aí o que, que sobrou agora? Ah, juntei essas duas, virou uma só. Então meu circuito agora está simples. Eu juntei R1 com R2. Aí aqui tem a primeira bateria com o Rzinho dela. Aqui tem outra resistência. Aqui tem um Rzinho da outra bateria. Ela está com polo positivo aqui, com polo negativo aqui. Então o que, que eu tenho aqui? Aqui eu juntei A1 com A2. Aqui é A3. Aqui é o R2, que é a resistência da bateria 2, só que ela não está funcionando como bateria, ela está consumindo, pelo contrário, né? E essa daqui é o R1. Beleza? Então o circuito agora ficou simples. Simples como? Tá todo mundo em série. Então eu calculo todo mundo em série, que vai dar o quê? Soma as resistências, essa que eu acabei de calcular, ficou em série com todas as outras. Então eu vou pegar as piquititinhas e a outra que está do lado de cá, que é quanto? 2. Vou somar todo mundo. Então eu sei que agora a resistência total, né, ou em série aqui, é 6 ohms. 6 ohms. Então tá aqui. Agora eu tenho a voltagem total e resistência total. Aí eu jogo no Verri. Vou jogar bem aqui em cima porque tá perguntando coisa demais. Então vou jogar bem aqui em cima. Bem, então o que que acontece? Vou lá então jogar o Verri agora no geral, tá? Por enquanto eu não tô. A única coisa que eu vou descobrir aqui agora a leitura do amperímetro, porque o amperímetro está ligado de forma a ler a corrente total, não a corrente específica. O amperímetro poderia estar ligado aqui antes do R1 para saber só quanto que passa em R1, tá? Mas não, ela está ligada logo aqui no meio do caminho, né? O amperímetro está aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó, tá? Então ele vai medir a corrente total. Então, opa, já posso calcular isso aqui, né? O meu V total é 6, a minha resistência total é 6, então minha corrente é 1 ampere. 1 ampere. Gente, olha só. Se você sabe que é 1 ampere, olha que interessante. O que, que não é interessante em física, né? 1 ampere está circulando aqui. Quando 1 ampere chega aqui, ele tem que dividir para passar em R1 e R2. Mas R1 e R2 são iguais, são 4 ohms. Então aquele 1 ampere vai fazer o quê? Vai passar meio ampere em R1, meio ampere em R2. Então eu consigo saber tudo que eu quero sobre o circuito. Tá? Depois junta de novo e passa no resto do circuito. Então essa daqui é a leitura do amperímetro. Tá? Eu já consegui eliminar essa e essa daqui. Tranquilos? Estou entre as duas primeiras. Tá? Então o que eu fiz? Calculei primeiro, recapitulando, voltagem total. Segundo, começou aqui, ó, resistência total. Terceiro, corrente total, tá? Isso aqui é a corrente total, ok? E agora eu vou começar a calcular as voltagens específicas, porque eu já sei a corrente total. Então consigo as específicas. Por exemplo, eu vou começar no V1. V1, vou na ordem aqui, V1. V1, V1 tá passando. Vou calcular, se eu souber quanto que é. Não, vamos fazer diferente. Já que eu não quero usar a fórmula, vou jogar VRI. Só que para 1. Olha lá, para 1. Tá? Olha o que, que eu vou fazer aqui. Qual que é a voltagem? Eu quero saber a voltagem só em R1, que é 1 ohm, vezes a corrente, que é 1. Então é 1 volt. Então, o que, que o voltímetro está medindo? Vou até desenhar ele aqui, ó. O voltímetro está fazendo isso aqui, ó. Ele está antes e depois da bateria. Então o voltímetro está fazendo isso aqui, ó. Aí o voltímetro, ele está medindo a bateria, que nós já sabemos quanto que é, e está medindo o Rzinho. Ele está medindo as duas coisas, tá? Olha o que, que ele está fazendo aqui. Ele está medindo o R1, nós sabemos que é quanto? Que é 9, tá? Não usar muita fórmula implica em usar mais raciocínio também, né? E o R1, que eu acabei de descobrir que é 1 volt. Só que esse cara, ele consome, isso aqui é
consome. É consumo. Isso aqui não, é geração, foi gerada. Essa energia que foi gerada. Então, quanto que o voltímetro está medindo? Vou até destacar aqui. Voltímetro, o meu voltímetro ele vai medir o que está sendo produzido menos o que a resistênciazinha está roubando ali. Então, sobrou o quê? 8V. Esse é o valor que o voltímetro 1 está medindo. Tá certo? E eu vou pensar da mesma forma para os demais. Tá? Aqui, por exemplo, então o voltímetro 1 já está na ordem. O voltímetro 1, já matei a questão, né? E agora, o que ele está medindo aqui? Aqui eu fiz um menos o outro, galera, tá? Porque eu sei que o 9 está sendo gerado. Agora aqui eu penso diferente. Ele está consumindo esse cara. Ele é mau. Ele está consumindo. Se ele está consumindo, ali o voltímetro vai medir uma coisa diferente. O voltímetro ali na situação 2, tá? Voltímetro na situação 2, ele está medindo o que a bateria, o que era para ser bateria, né? Ele está medindo que a bateria 2 está consumindo, só que esse carinha do lado aqui também está consumindo. Então você tem esse R2 está consumindo e a bateria também está consumindo. Então o voltímetro aqui vai medir quanto? Bem, ele vai medir diferente. Ele vai medir o seguinte: ele vai medir o que os dois estão consumindo. Então ele vai medir os 3 volts que a bateria está consumindo, mas esse cara também está consumindo. Então, ele vai medir então 4 volts. Muita atenção aí que aqui em cima eu fiz menos porque um está gerando, o outro está consumindo. E aqui ambos estão consumindo. Então, o meu V2, tá? O meu V2 aqui é de 4 volts. Ok? Então, o meu V2 aqui é de 4 volts. Beleza. Então, eu já acertei esse, já acertei esse, já acertei esse. O 2. O 2 é... Onde que ele tá? Aqui, ó. Ô, gente, em ambos, eu não fiz as contas aqui, não achei que... Primeiro aqui, ó. 2. Não achei que juntando esses duas resistências que dava 2, tem uma corrente de quanto passando lá? Uma corrente de 1 ampere. Então, se você for fazer VRI só para esse carinha aqui, quanto que vai dar? Vamos chamar de 1, 2, 1, 2 não, vamos chamar do jeito que o exercício está chamando, de 3. É 2 vezes 1. Então, a voltagem vai ser de 2 volts. É o que sobrou também, né? Se você for olhar, ó. Ah, tinha 6 para o circuito. Aí eu descobri que, ou melhor, né? Esse carinha, essa bateria aqui, ela gerou 9, perdeu 1, só do lado dela lá. Sobraram 8. Aí a bateria de baixo levou 4, sobrou 4, né? Essa daqui tem 2 ohms do lado de cá e do lado de cá, se eu juntar as duas, também tem 2 ohms. Esse aqui é 2 ohms do lado de cá. Então, de certa forma, sobraram 4 volts que tinha que ser dividido. 2 volts para cada lado, né? Então tá aqui, ó. Bem, esse exercíciozinho aqui, ele é completaço. Você conseguiu resolver um exercício desse aqui, você consegue resolver qualquer exercício da minha prova. Beleza, galera? Qualquer um. Tranquilos? Então aqui fechou. Calculei os 3 voltímetros, calculei o amperímetro e matei a questão aqui. Tranquilos? Próxima aula, o que faremos? A mesma coisa, tem muito exercício para resolver ainda, tá? E na aula da tarde vai ser um apanhado geral, tá? Eu vou resolver, vai ser no caráter de revisão. Belezinha? Então, fica meu abraço aí. Caráter de revisão, porque a prova será na sexta-feira. Um abraço para todo mundo aí.